Olá, boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. Em meio à pressão internacional e dentro do próprio país, com ameaças de queda no consumo e perda de exportações, por causa da Operação Carne Fraca, que prendeu fiscais do Ministério da Agricultura e executivos de empresas, o governo federal e as associações de produtores e frigoríficos reagem tentando garantir o consumo dos brasileiros e preservar as vendas ao mercado externo. Até agora, além da União Europeia, que pediu a suspensão das exportações das empresas envolvidas, Chile, Coreia do Sul e China já anunciaram restrições à carne brasileira. O presidente Michel Temer disse hoje em São Paulo que a ação da Polícia Federal com a Operação Carne Fraca atinge apenas uma parte pequena do setor. O presidente defendeu o agronegócio como uma atividade muito importante e, segundo ele, não pode ser desvalorizada por um pequeno grupo, já que o país tem um sistema confiável, resultado de muitos anos de trabalho e exporta carne para mais de 150 países. Para Michel Temer, os problemas apontados pela Polícia Federal podem ser apurados e os responsáveis fiscalizados e punidos. Só 3 frigoríficos, 3 plantas, que foram interditadas. E, além das 3, mais 18, 19 serão investigadas. Isso num total, volto a dizer, de 4.300 e tantos, 800 e tantas plantas atinentes a essa área. E, ademais disso, convenhamos, o Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem 30 e poucos servidores que estão envolvidos e, portanto, serão investigados. Não significa que já estejam pré-condenados, mas estão sendo investigados, portanto, num número diminuto, não é? E até ontem, interessante, eu dava um dado muito importante, nós exportamos, nesses 6 meses, 184 mil partidas de carne in natura para os vários países. E deste montante, eu acho que o número é esse, se não for maior, não é? Apenas 184 receberam alguma observação burocrática. E não era exatamente observação sanitária. Uma ou outra poderá ter sido, mas a grande maioria era um problema de certificação, de documentação e nada mais do que isso. E as entidades do setor de produção de carnes se manifestaram hoje de manhã numa entrevista coletiva em São Paulo para defender a qualidade do produto brasileiro. A repórter Vanessa Casalini está no estúdio da TV Brasil aqui em São Paulo, tem outras informações. Oi, Vanessa, boa noite. Para todo mundo que está com a gente aqui no Cenário Econômico, exatamente isso, a BPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, avaliaram que as irregularidades apuradas pela Polícia Federal são pontuais, localizadas e não representam a totalidade do setor. Para o presidente da ABPA, é preciso separar o joio do trigo. Francisco Turra disse não se opor ao trabalho da Polícia Federal, mas criticou a forma como a PF divulgou as informações. A comunicação, a nosso juízo, ensejou, digamos, essa generalização. O minuto seguinte já partiu para assim, carnes brasileiras todas niveladas, empresas brasileiras todas jogadas no lixo. Esse é o estrago, e isso que nós estamos tentando clarificar. Já o presidente da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, lamentou as restrições que foram agora impostas às vendas externas de carne brasileira. Para Antônio Jorge Camardelli, a Operação Carne Fraca impõe um esforço conjunto e um retrocesso a todos os elos dessa cadeia. Existe uma grande tarefa conjunta frente a essa crise desnecessária que indubitavelmente macula um trabalho em busca desses mercados. Finalizando, nós tínhamos uma expectativa de várias missões em cima do salvo-conduto que tivemos abrindo o mercado dos Estados Unidos, e agora a gente não tem mais praticamente certeza de nada, que não a necessidade de trabalhar, pegar a mala, botar embaixo do braço e retomar esses contatos. Tá aí, um setor competitivo, um mercado difícil de conquistar, e agora a gente tem aí que correr de novo atrás disso, né, Piotto?
Então, Miguel, nós temos uma situação muito clara. Na sexta-feira nós tivemos todo aquele drama com o anúncio da investigação da Polícia Federal, com mandados de prisão, fechamento de algumas unidades de frigoríficos. Na segunda-feira, hoje, nós já tivemos várias situações. Embargo de carne para a União Europeia, pedido de explicações oficiais para o governo federal. Aliás, o governo se reuniu ontem, no domingo, que é uma novidade, que chama a atenção exatamente para tentar debelar qualquer crise maior. Na sua opinião, nós estamos em que estágio agora? E que implicações isso tudo pode ter? Nós temos uma semana cheia agora. Bom, o estágio que nós estamos é para avaliar quais os estragos que poderão advir dessa situação. Eles começam agora, é só o início, né? O governo brasileiro, na minha opinião, agiu bem, né? Rapidamente deu uma satisfação para a sociedade, para os compradores, reuniu os produtores, isso tem um ponto positivo. Agora, as consequências vai depender muito de como a população de cada país comprador do Brasil vai aceitar ou não essas informações. O que eu quero dizer com isso? Quem compra carne do Brasil hoje sabe a qualidade que tem, porque essa carne é auditada, tanto aqui quanto lá fora, e não existe carne podre, carne estragada, eles sabem disso. Agora, vai depender muito do fator da população do seu país aceitar ou não. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto comercial, que é muito importante, né? A nossa moeda real, ela está valorizada em quase 25% em relação à paridade que deveria ser. Ao torno de R$ 3,10, o senhor acha que esse é um valor valorizado? Valorizado. O câmbio deveria estar em torno de R$ 3,40 a R$ 3,50, que é a paridade de troca. Porque o câmbio, o que é a moeda? É o instrumento que você usa para fazer troca de mercadorias. Se você tem essa moeda valorizada, a sua mercadoria fica mais cara. Então, isso pode ser um dos fatores também que alguns países podem tentar rever os contratos e tentar reduzir preços. Mas usando a alegação de defesa sanitária. Usando essa alegação. Dizendo, olha, vocês acabaram de ter um caso aí de frigoríficos fechados, corrupção na área do setor, para renegociar o contrato. Não que ele não confie na fiscalização. Porque nós sabemos, quer dizer, o comprador sabe que esta operação, eu acho que a Polícia Federal agiu corretamente, ela agiu dentro do seu limite, dentro da sua capacidade. Mas todos nós sabemos que os grandes exportadores não têm nenhum problema de fitossanitários em relação à sua mercadoria. Pode ter outros problemas, mas não essa questão de qualidade. Então isso, mais cedo ou mais tarde, a realidade é essa. Agora, o que pode haver é uma tentativa de renegociar contrato. Agora, isso é muito ruim, né? Porque isso destrói trabalho de muitos anos que o Brasil vem fazendo, isso destrói também toda a cadeia, o pecuarista que já vem reclamando da elevação de custos. Então, foi um trabalho ruim, mas eu acho, pelo sentimento hoje, conversando e avaliando junto à população, né, do Brasil, através de pesquisas qualitativas, você percebe que o povo não vai deixar de comer carne. E 80% da nossa produção é consumida no mercado interno. Então, se esse mercado se sustentar, dificilmente nós vamos ter um desfecho desfavorável nessa situação. Já estava sendo prevista uma certa redução de preço por causa do valor negociado no mercado futuro do boi. A gente o mercado parou, né? Até porque o ano passado teve um consumo menor, né? E agora vai ter uma produção maior, inclusive. Até porque o agronegócio teve uma produção gigantesca. Não é pela crise. O senhor acha que a crise aqui, devido a esse fato, vai também fazer com que baixe um pouco o preço para atrair o consumidor internamente? Isso já estava acontecendo. De que forma? Mas sem alegação sanitária. Sem alegação. Já estava acontecendo de que forma? Os custos de produção estão caindo, né? Os insumos estavam melhorando. Então, a arroba do boi não iria ter uma alta para que a rentabilidade do pecuarista melhorasse. Caindo o custo, você tinha uma margem de ganho melhor. Isso já estava acontecendo. Agora, isso não quer dizer que nesse momento isso vai ser favorecido. O que nós podemos ter é uma queda também dos preços. Agora, com relação ao mercado externo,
com renegociação de contrato, porque o valor do câmbio, na sua avaliação, dizendo que estava extremamente alto na hora para o importador. Mas isso já é sinal de guerra de mercado, não é? Não tenha dúvida. Não tem bonzinho em comércio internacional, tem? Nós tivemos... Tivemos a soja recentemente com essa história também. A China uma vez achou que tinha que diminuir o preço da soja. Ela achou lá alguns grãos com problemas e interrompeu os embarques e pronto, foi suficiente. Agora, a questão da carne, a Rússia, por exemplo, ela sempre usou de questões sanitárias para interromper as exportações. Já aconteceu com a Arábia Saudita, né? Nós já tivemos essa situação no passado. Só que hoje o nosso comprador, ele conhece a qualidade da nossa carne. Então, portanto, se ele usar, né, a suspensão do contrato, ele simplesmente vai querer renegociar preço. Isso não é bom no momento em que grande parte das nossas empresas exportadoras não tem rentabilidade operacional, né, suficiente para pagar juros. Então, uma queda nisso não é bom. Agora, do ponto de vista da ofensiva do governo e das associações do setor, diante de evidências da Polícia Federal com algumas escutas que são escabrosas, chama atenção ali, aquela coisa, no mínimo de desonestidade intelectual, aquela história da cabeça do porco, para usar a cabeça do porco, a carne de cabeça do porco para fazer linguiça, como se disse ali tem uma desonestidade. Isso é uma iguaria em vários lugares do mundo. Para algumas cozinhas do mundo, cabeça do porco é uma iguaria e custa caro, diga-se de passagem. Naquele momento, você percebe ali que o produtor estava sendo desonesto ao dizer assim, não, põe na linguiça e encontra que é carne de cabeça de porco. Esse tipo de coisa influencia quanto na visão do consumidor interno e na visão desse importador? Bom, influencia muito, né? Apesar de que a carne de cabeça de porco é permitido você usar em determinados tipos de embutidos, não tem problema nenhum. O que mostra é que a nossa fiscalização, 33 fiscais sanitários foram afastados por corrupção. Então, eu acho que o caso mais grave é a corrupção dos fiscais sanitários para facilitar os frigoríficos. Agora, é evidente que os frigoríficos possivelmente não tenham deturpado a qualidade da carne. Mas agora, por que fizeram isso? Isso é um problema. E, isoladamente, um caso isolado, um frigorífico, o Pecim, que realmente mostrou a qualidade da carne. Mas eu vou te falar uma coisa, Piotr, que eu acho que é muito mais importante que isso, e vou falar com toda a sinceridade. O problema da sanidade não está aí. O problema da sanidade está que 30% dos abates hoje no Brasil são feitos irregularmente. É boi pendurado em árvores, são abatedouros municipais em pequenas cidades sem nenhuma condição sanitária, sem nenhum fiscal, absolutamente nada. Você anda pela periferia de São Paulo e outras cidades, você vê que aquela carne que é ali vendida não tem CIF, não tem absolutamente nada. Não tem controle nenhum. Outro problema, os pequenos supermercados, quando têm as suas carnes vencidas, existem empresas que compram essa carne, reidratam e põem para vender. Então existe todo um sistema. É aí que vai a crítica ao Ministério da Agricultura no sentido de fiscalizar esse tipo de coisa. Agora, é ruim, mas até agora ninguém morreu por causa disso. Bom, de qualquer forma, nós temos aí uma semana cheia de discussões internacionais por esse ponto de vista e até que ponto isso afeta a sanidade da carne, o que está vendido inclusive aqui, porque isso, convenhamos, é assunto de primeira linha, né? Sim, eu acho que o brasileiro, evidente, ele vai estar sensibilizado, sim, mas não vai ser afetado a ponto de deixar de comer carne, né? Eu acho que o Brasil tem essa capacidade, mas é uma situação ruim. Eu, particularmente, pela experiência que eu tenho nesta área, eu acho que temos que esperar mais um pouco para ver como vai ficar a questão desses embargos, a questão do consumo. Ainda é muito cedo para a gente tecer ou finalizar um comentário sobre as possíveis consequências desse episódio trágico na pecuária brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista, hein? Obrigado.
Bom, só para fazer uma explicação, a entrevista aí com o economista Miguel Daúde, que é especialista exatamente nessa área do agronegócio, que sucedeu a informação da Vanessa, precedia, na verdade, era para ser precedida de uma informação que vou dar agora. Até para a gente fazer um balanço de qual é a repercussão exatamente, o tamanho da repercussão internacional, que o Miguel Daúde fazia essa explicação numa entrevista que foi gravada há pouco. Vamos lá, a informação é a seguinte, olha. A União Europeia pediu ao governo brasileiro que suspenda a exportação de carnes das empresas envolvidas. Essa posição dos europeus ainda é considerada, dentro da lógica do comércio internacional, prudente e moderada, depois desse escândalo envolvendo fiscais, executivos de empresas na falsificação de carnes. O Chile, no entanto, já suspendeu temporariamente todas as importações do produto brasileiro. A Coreia do Sul disse ter banido frangos exportados pela BR Foods. A BR Foods é exatamente aquela empresa cuja unidade em Goiás, na cidade de Mineiros, foi interditada e onde saiu boa parte da denúncia. E a China barrou também temporariamente a importação de carne brasileira. Todos esses países estão pedindo mais informações e mais fiscalização, mais intensa, inclusive, por parte do Ministério da Agricultura. Bom, para falar sobre esse assunto, aliás, antes também a gente está falando sobre a questão da carne, mas tem também as negociações acerca da reforma da Previdência que continuam. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, teve reunião agora há pouco, está tendo uma reunião nesse momento em Brasília com os ministros e líderes parlamentares. Pedro Henrique Moreira acompanha a reunião e tem mais detalhes. Pedro, boa noite. Olá, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Piotr, eu só queria conversar com você sobre um outro assunto. A tarde aqui em Brasília foi um pouco corrida e a gente pode ter tido esse desencontro de informações. O que eu acabei de acompanhar foi uma entrevista coletiva do ministro Blairo Maggi, justamente esse assunto aí que vem tomando conta do seu noticiário até o momento. Ele falou durante bastante tempo com jornalistas, eu vou pedir licença para ler aqui alguns pontos e atualizar as informações que você já deu. Com relação à China, por exemplo, ele esclareceu que a China proibiu apenas que os contêineres de carne brasileira saiam dos portos. As exportações que chegarem até a China estão lá restritas aos portos até que a situação se esclareça. E o ministro informou que hoje, às 9 da noite, vai haver uma teleconferência entre técnicos do Ministério da Agricultura e técnicos chineses para prestar os esclarecimentos aí que a China pedir. Com relação à Europa, a Europa suspendeu sim a importação de carne brasileira das 21 fábricas que estão sob suspeita. E o ministro explicou que apenas 4 dessas fábricas exportavam para a Europa. Coreia do Norte. Coreia, você já falou aí da BRF. Ele disse também que o Egito fez um pedido de informação e que no caso do Chile, que você disse aí que já anunciou, né, que não vai comprar mais, suspender temporariamente a carne brasileira, ele disse que já até pediu autorização ao presidente Michel Temer, que aí nessa negociação ele pode inclusive endurecer a estratégia e fazer retaliação, deixar de comprar produtos do Chile caso a situação se agrave e se estenda por um período maior aí. E com relação ao mercado interno, uma informação que até preocupa um pouco os consumidores. Foi muito perguntado com relação ao rastreamento de possíveis lotes, né, que tenham sido fraudados. O ministro tentou tranquilizar, dizendo que os problemas apontados pelas investigações têm mais a ver com suborno, com sonegação e não com fraude de produtos, com produtos impróprios para consumo. E aí a parte que preocupa. Ele disse que nos autos da investigação não tem lá informação, por exemplo, no dia tal foi constatada a fraude tal, né, a mistura de tal produto. Então que não tem como saber quais os lotes que tem problema e que o Ministério não sabe. E que como essa investigação durou mais de 2 anos, provavelmente esses produtos já foram consumidos. Ele disse que o Ministério está recolhendo produtos nos mercados, está enviando para os laboratórios e se tiver algum problema constatado, vai recomendar, obviamente, o recolhimento desses produtos. Para finalizar, ele disse que se todos esses países que estão pedindo informação ao Brasil sobre a carne, se todos eles suspenderem a compra de carne brasileira, seria um desastre. Isso considerando o efeito em toda a cadeia produtiva que emprega milhões de pessoas e que correspondeu a cerca de 15 bilhões de dólares de exportações no ano passado. Piotr. Bom, tamanha a rapidez das informações. Essas informações aí que o Pedro nos trouxe em Brasília são deste momento agora no Ministério da Agricultura pelo próprio ministro Blairo Maggi.
Nós tínhamos apurado as informações dos países e como estavam reagindo os países um pouco antes de começar aqui o cenário econômico. Portanto, a velocidade com que essas informações estão acontecendo e, claro, como os países estão se comportando e demandando exatamente ao Ministério da Agricultura, foram, portanto, atualizadas aí na informação do Pedro Henrique Moreira. Obrigado, Pedro, pelos detalhes aí. Ao longo da programação, ao longo do cenário econômico, ao longo da programação aqui da TV Brasil, você vai acompanhar cada detalhe e cada avanço que houver na posição dos países ou mesmo aqui decisões do governo acerca do mercado interno. Bom, a gente faz agora um intervalo, nós voltamos em instantes com os números do mercado financeiro, inclusive os números das empresas que são listadas aqui em Bolsa, frigoríficos que são listados aqui em Bolsa, e saber como é que foi o comportamento hoje aqui no pregão. Até mais. Até logo, na verdade. E as ações dos grandes frigoríficos tiveram um comportamento distinto hoje aqui no pregão de segunda-feira na Bolsa. Na sexta, você se lembra, as duas gigantes do setor, JBS e também a Brasil Foods, que detém várias marcas famosas do mercado, haviam caído. Vamos dar uma olhada, aliás, puxaram o Ibovespa para baixo. Vamos dar uma olhadinha como está hoje. Olha, a JBS e a Brasil Foods, a JBS está subindo hoje 0,74%, recuperando parte da perda. E a BR Foods está caindo 2,15%. A BR Foods tem exatamente aquela planta de frangos ali na cidade de Mineiros, em Goiás. E teve interditada ali também. A Marfrig também faz parte do índice Bovespa e está caindo 4,28%. Agora, que não faz parte do índice Bovespa, mas é negociada aqui na Bolsa, é a Minerva, que é uma exportadora. Na verdade, ali é 80% de exportação do que ela produz e 20% é mercado interno. Ou seja, ali tem mercado externo exatamente. E uma queda bastante acentuada de 7,43%. Vamos dar uma olhadinha então como é que está o Ibovespa diante disso tudo. Na sexta-feira o Ibovespa foi puxado para baixo por causa da JBS e também da BR Foods. Hoje não, hoje o Ibovespa tem uma leve alta ali de 1,05%, 64.884 pontos. E o dólar, só para a gente completar os índices do mercado financeiro, uma queda de 0,96, R$ 3,07. Bom, e sabe aquele pendrive baratinho que você encontra à venda livremente nas ruas? Só aquele filme que ainda está em exibição nos cinemas e você comprou o DVD por um precinho camarada? Pois sabe que a falsificação causou somente em 2016 um prejuízo de 120 bilhões de reais. Para falar sobre isso, nós temos a presença aqui no estúdio de Rodolfo Ramazzini, da Associação Brasileira contra a Falsificação. Rodolfo, onde é que está o maior problema da falsificação hoje no Brasil? Boa noite. Boa noite. O maior problema na falsificação no Brasil hoje está na falta de fiscalização. Ou seja, os órgãos que deveriam combater isso carecem de agentes e de material também para realizar um trabalho mais efetivo. Esse problema da fiscalização, a empresa é vítima ou tem empresa que participa dessa vilania gigantesca que é a pirataria? Obviamente que muitas empresas participam. Agora, via de regra, as empresas líderes de mercado são as que sofrem com a falsificação e o contrabando. Sofrem uma concorrência desleal feita por outras empresas que querem crescer nesse mercado sem concorrer lealmente, sem pagar todos os tributos, sem trabalhar direito. E é para essas empresas que a BCF corre atrás desse prejuízo junto com as autoridades. Diante do que nós temos hoje, Rodolfo, levando em conta, evidentemente, o episódio da carne, que há acusações de falsificação de etiqueta de validade, e aí atenta contra a segurança alimentar, isso tudo está sendo investigado agora, mas há semelhança nos outros produtos falsificados. A gente sempre fala de produtos ligados a computador, ou seja, programas de computador, filmes do cinema que chegam antes para uma venda pelo cabelô ilegal, cigarro, que é outro produto extremamente, é nocivo, mas é extremamente falsificado. Tem semelhança com o episódio da carne ou não tem? Tem semelhança. Existe uma concorrência desleal muito grande no mercado por parte de empresas menores que querem crescer a qualquer custo, pondo em risco a saúde e a segurança do consumidor ao colocar no mercado produtos de péssima qualidade, muitas vezes fora de padrão, sem data de validade, ou um produto que vai causar sempre um mal para a saúde e para a segurança do consumidor. O problema pior que ocorre é o seguinte: hoje no Brasil as agências nacionais regulatórias não têm gente suficiente para fazer essa fiscalização. Não tem fiscal suficiente. Exatamente, tão poucos ministérios. Então, se não se juntar esforços das associações de classe como a BCF, em conjunto com as autoridades, com polícia, Ministério Público e outros órgãos governamentais, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Tá. Eu posso imaginar que quem compra um embutido de carne provavelmente fora da validade, ele está sendo enganado porque ele não sabe como aconteceu.
Mas o consumidor, qual é a parte dele? Porque quando ele compra um filme que está no camelô e que está no cinema ainda, ninguém lança um filme para venda direta e no cinema ao mesmo tempo. Isso existe. Quando alguém compra um produto de computador, um software qualquer, que custa R$400, ele está comprando por 90, por 50, ele também sabe que aquilo é falsificado. E qual é a culpa do consumidor nesse processo? O consumidor sempre procura o mais barato porque o Brasil tem uma carga tributária proibitiva. Agora, o produto barato sempre acaba saindo caro. O consumidor, quando ele adquire em shoppings populares ou camelôs esses produtos que você citou, ele realmente sabe que está comprando um produto falsificado. Mas não é o mesmo caso quando ele adquire, por exemplo, um medicamento, uma autopeça, ou quando ele abastece o veículo dele com gasolina adulterada, ou quando ele compra num supermercado da sua confiança uma carne que está adulterada. Aí o consumidor ele paga o mesmo preço do produto original e ele está sendo lesado duplamente. Claro. Nesses casos, é o que ocorre com a maioria dos produtos falsificados, tem que haver um posicionamento mais firme das indústrias, junto com as autoridades, através de associações como a BCF, para que a gente consiga acabar com esse problema ou levar ele para um padrão tolerável, digamos assim. Muito obrigado, Rodolfo. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Boa noite a você. A gente volta amanhã, às 6 da tarde. Até lá.